Vênus possivelmente foi o primeiro planeta que a espécie humana observou, pois domina o céu noturno como o objeto natural mais brilhante depois da Lua. Essa proeminência luminosa resulta de sua órbita interna e da alta refletividade de sua atmosfera opaca. Diversas civilizações antigas mapearam seu movimento orbital com precisão matemática, embora o classificassem erroneamente como duas entidades celestes distintas, a estrela da manhã e a estrela da tarde. A compreensão de sua natureza singular ocorreu na Antiguidade Clássica, quando astrônomos unificaram as observações em um único corpo planetário. A ausência de equipamentos adequados limitava a análise ao rastreamento de sua trajetória aparente contra o pano de fundo estelar. Esse acompanhamento constante estabeleceu o vizinho cósmico como um referencial fundamental para os primeiros modelos de mecânica celeste. O advento da ótica telescópica no século XVII revolucionou o estudo desse planeta. Galileu Galilei conseguiu registrar suas fases, um comportamento visual idêntico ao ciclo lunar, o que forneceu a prova empírica para validar a teoria heliocêntrica. A variação geométrica dessas fases demonstrava de forma irrefutável que o planeta orbitava o Sol e não a Terra. Séculos depois, eventos astronômicos raros refinaram os cálculos matemáticos do sistema solar. Os trânsitos solares de Vênus, momentos nos quais o corpo planetário cruza o disco solar da perspectiva terrestre, permitiram aos especialistas dos séculos seguintes aplicar a triangulação geométrica. Essa técnica estimou a distância exata entre a Terra e a nossa estrela hospedeira e definiu a escala dimensional do sistema planetário. Apesar do avanço óptico, a superfície do planeta permanecia um mistério intransponível. Os telescópios terrestres apenas revelavam um disco liso sem marcas topográficas. A comunidade científica concluiu corretamente que o alvo possuía uma cobertura gasosa extremamente densa, capaz de bloquear qualquer emissão no espectro visível. O desconhecimento sobre a composição dessa barreira abriu espaço para o desenvolvimento de novas hipóteses. Devido à sua proximidade com o Sol e a similaridade de tamanho com a Terra, os modelos teóricos postularam um ambiente com retenção severa de umidade. A teoria dominante descrevia um clima tropical ininterrupto e quente. Muitos pesquisadores concebiam a ideia de um cenário inundado por oceanos de água líquida ou vastos pântanos carboníferos. Essa presença ininterrupta de nuvens parecia sustentar a perspectiva de chuvas perpétuas. Tais suposições indicavam um ambiente com grande potencial para o desenvolvimento de processos biológicos e química orgânica. O avanço tecnológico dos radares no pós-guerra forneceu as ferramentas definitivas para perfurar a atmosfera venusiana. Na década de 1950, o aprimoramento da radioastronomia permitiu a detecção de emissões de micro-ondas. Os dados captados pelos radiotelescópios revelaram uma assinatura espectral totalmente incompatível com ecossistemas úmidos. As medições térmicas extraídas dessas emissões de rádio apontaram temperaturas na superfície superiores a 300 graus Celsius. Esses números iniciais desfizeram qualquer modelo biológico ou climático atrelado à presença de água. A hipótese daquele paraíso tropical ruiu de forma imediata, sendo substituída pela suspeita de um mecanismo de efeito estufa agressivo. Mas a constatação dessa hostilidade térmica através da observação terrestre exigia validação empírica direta. A necessidade de confirmar essas temperaturas anômalas e de compreender a mecânica termodinâmica daquela atmosfera impulsionou o projeto das primeiras missões espaciais para o planeta. Essa urgência científica inaugurou uma corrida tecnológica sem precedentes, a fim de que fossem enviadas sondas robóticas ao ambiente mais hostil do sistema solar. A missão estadunidense Mariner 2 marcou o início da exploração, com o primeiro sobrevoo planetário bem-sucedido. Tal fato ocorreu em dezembro de 1969,
1992. A sonda aproximou-se a 34.773 quilômetros da superfície venusiana, equipada com radiômetros de micro-ondas e infravermelho. Os dados coletados pelos instrumentos a bordo confirmaram de forma irrefutável as medições terrestres anteriores. O mapeamento térmico provou que as altas temperaturas se originavam na crosta sólida do planeta, enquanto as camadas superiores de nuvens permaneciam frias. As análises também atestaram a ausência de um campo magnético global significativo e a falta de cinturões de radiação análogos ao da Terra. Essa leitura direta da Mariner 2 encerrou qualquer debate científico sobre a habitabilidade. A ciência planetária aceitou a realidade de um mundo estéril, seco e tecnicamente hostil. Essa nova visão planetária exigiu uma abordagem de engenharia sem precedentes para o planejamento das missões de pousos subsequentes. O programa espacial soviético também direcionou esforços maciços para penetrar essa atmosfera letal através da série de sondas Venera. As tentativas iniciais da década de 1960 enfrentaram falhas catastróficas. Os projetistas subestimaram a extrema densidade gasosa e a agressividade química daquele ambiente. As primeiras cápsulas de descida colapsaram em pleno ar, esmagadas pela pressão atmosférica antes mesmo de alcançar o solo. Também seus componentes eletrônicos eram degradados rapidamente. No entanto, a telemetria transmitida durante as quedas fornecia parâmetros físicos cruciais. Os engenheiros utilizaram esses dados de falha para construir os novos módulos. Essas versões receberam cascos de titânio e sistemas de isolamento térmico aprimorados. O avanço de engenharia culminou no triunfo da Venera 7, em 1970. O módulo de descida suportou a travessia pelas nuvens de ácido sulfúrico e realizou o primeiro pouso suave comprovado em outro planeta. A cápsula transmitiu sinais a partir da superfície por 23 minutos, até o colapso térmico total de seus circuitos. A telemetria da Venera 7 entregou as métricas exatas daquele ambiente extremo. Os sensores registraram picos de temperatura atingindo 475 graus Celsius e uma pressão estática de 90 atmosferas. Para fins de comparação com a Terra, essa força compressiva equivale à pressão da água oceânica a 900 metros de profundidade. A evolução do programa permitiu a adição de sistemas ópticos blindados nas gerações seguintes. Em 1975, como podemos ver, a Venera 9 pousou com sucesso e transmitiu a primeira fotografia em preto e branco da superfície de outro mundo. Essa imagem revelou um terreno desolado, plano e coberto por pedras angulares, sem sinais de erosão hídrica severa, como vemos nas pedras de Marte. Em 1982, a Venera 13 ampliou os registros ópticos com as primeiras imagens coloridas do solo venusiano. O módulo operou por mais de 2 horas e executou análises químicas da crosta através de fluorescência de raios-x. Os resultados atestaram a composição basáltica das rochas, prova direta da origem vulcânica da superfície. O sucesso fotográfico e físico das missões de pouso cimentou o entendimento da hostilidade do solo. Contudo, as sondagens durante as descidas detectaram anomalias atmosféricas que contrariavam os modelos físicos clássicos. A imobilidade estéril da superfície contrastava com um caos dinâmico nas camadas superiores das nuvens, um cenário atípico que forçou a comunidade científica a encarar os mistérios ainda mais intrigantes. Com o estudo focando nos grandes enigmas e nas anomalias inexplicadas da mecânica orbital de Vênus, percebeu-se o primeiro grande mistério de sua dinâmica. O planeta possui a rotação mais lenta de todo o sistema solar. Sua esfera rochosa leva cerca de 243 dias terrestres para completar uma única volta em torno do seu próprio eixo. Em contraste absoluto, o sistema atmosférico apresenta uma aceleração desproporcional. Em grandes altitudes, ventos de até 400 km por hora circundam o planeta inteiro em apenas 4 dias terrestres. A fricção com a superfície rígida deveria frear essas massas de ar com o passar dos milênios.
A ciência planetária batiza esse fenômeno de superrotação atmosférica. Os modelos matemáticos atuais falham ao tentar explicar a fonte exata da energia mecânica que sustenta esse ímpeto violento. A atmosfera gira 60 vezes mais rápido do que o solo, uma anomalia que desafia as leis clássicas da dinâmica de fluidos em escala planetária. O núcleo do planeta apresenta outro enigma crítico: a ausência de um campo magnético global. Na Terra, a rotação rápida combinada com o movimento de metais líquidos no manto externo gera o efeito dínamo, um escudo que repele o vento solar. Vênus falha na produção desse campo intrínseco, uma carência que é atribuída à sua rotação quase nula ou a uma possível estagnação de seu núcleo. Sem uma magnetosfera protetora, o bombardeio de radiação solar atinge a alta atmosfera de forma contínua. Ao longo de bilhões de anos, a erosão provocada por esse vento estelar deveria varrer os gases venusianos para o espaço profundo. O mistério reside justamente na persistência de uma atmosfera tão densa sob tais condições. A interação da radiação solar com a ionosfera deste planeta induz um campo magnético secundário, mas fraco. Contudo, os especialistas não compreendem totalmente como esse mecanismo precário reteve 90 atmosferas de pressão até os dias atuais. A observação dessa camada de nuvens através do espectro ultravioleta revela anomalias visuais marcantes. As fotografias mostram vastas manchas escuras que se movem velozmente pela atmosfera. Essas regiões obscuras absorvem quase metade de toda a radiação solar que incide sobre o planeta. A identidade química desse material permanece como um dos maiores debates da astrofísica planetária. O composto que absorve ultravioleta altera sua concentração e distribuição de forma rápida e imprevisível. Teorias sugerem desde alótropos complexos de enxofre até cloretos de ferro, mas nenhuma sonda detectou amostras conclusivas para fechar tal questão. A estrutura geológica abriga a anomalia térmica mais severa do planeta. Corpos celestes rochosos necessitam dissipar o calor gerado em seus núcleos. A Terra realiza essa transferência de energia térmica através da movimentação constante das placas tectônicas. Os radares comprovaram que Vênus exibe uma crosta estagnada, inteiriça e rígida, sem limites de placas tectônicas para gerar a pressão do manto. O acúmulo contínuo desse calor interno gera um colapso termodinâmico inevitável nas profundezas do planeta. A principal hipótese geológica aponta para eventos cataclísmicos de renovação da crosta. Ao invés de uma liberação térmica gradual, o manto venusiano superaquece até derreter a superfície inteira de forma simultânea. Esse ciclo de vulcanismo global apaga todos os registros geológicos e crateras antigas, reconstruindo o solo do zero em intervalos de centenas de milhões de anos. Também os mapas topográficos de radar revelaram uma anomalia de refletividade extrema nos picos das maiores cordilheiras venusianas, como o maciço Maxwell Montes. Em altitudes superiores a 3.000 metros, a superfície reflete o sinal com uma intensidade características de terrenos cobertos por gelo na Terra. A temperatura basal do planeta, no entanto, impede qualquer formação de gelo de água ou de dióxido de carbono. A termodinâmica deste planeta sustenta uma hipótese alicerçada na evaporação de metais pesados. Das planícies superaquecidas, minerais fundidos liberam vapores metálicos que ascendem na barreira gasosa. Ao atingir as altitudes montanhosas, onde ocorre uma queda térmica, tais vapores condensam sob a forma de uma geada metálica. Modelos químicos sugerem que essa precipitação anômala compõe-se de sulfetos de chumbo ou bismuto, material responsável por criar uma paisagem coberta por metal tóxico. A complexidade desses mistérios atmosféricos e geológicos exige que a ciência separe as anomalias teóricas dos dados inquestionáveis. As varreduras de radar da década de 90 e as sondagens químicas proporcionaram uma base de conhecimentos exatos sobre Vênus.
Essa precisão técnica nos fornece fatos inequívocos sobre a composição e a mecânica deste ambiente extremo, pilares que sustentam a astrofísica moderna. Adiante, percebemos que a mecânica orbital de Vênus apresenta métricas exatas e incontestáveis. Como já pontuamos, o planeta completa uma órbita ao redor do Sol a cada 225 dias terrestres. No entanto, sua rotação sobre o próprio eixo consome 243 dias terrestres. Essa matemática celeste cria uma anomalia temporal absoluta no sistema solar. O dia venusiano dura mais do que seu ano. Além dessa extrema lentidão, o sentido de rotação ocorre de forma retrógrada. O planeta gira em sentido horário, de forma oposta à maioria dos corpos celestes da nossa vizinhança. Para um observador no solo de Vênus, o Sol nasceria no oeste e se poria no leste. Assim, além da extrema lentidão, o sentido de rotação ocorre de forma retrógrada. Este planeta gira no sentido horário, de forma oposta à esmagadora maioria dos corpos celestes do nosso sistema solar. Para um observador hipotético no solo de Vênus, o Sol nasceria no oeste e se poria no leste, após um ciclo de iluminação contínua de 117 dias. Quanto à espectroscopia de massa e análises químicas diretas, estas definiram a composição da atmosfera com precisão laboratorial. O dióxido de carbono compõe 96,5% de todo o volume gasoso do planeta. O nitrogênio preenche a maior parte dos 3,5% restantes, junto com traços mínimos de gases nobres. O ciclo meteorológico dispensa qualquer presença de água em sua formação. As nuvens espessas condensam exclusivamente ácido sulfúrico. Essa barreira tóxica cria uma cobertura contínua e altamente reflexiva, entre 45 e 70 km de altitude, completamente letal para a química baseada em carbono. A medição exata das dimensões deste planeta consolida os dados quantitativos responsáveis pelo título histórico de planeta irmão da Terra. Seu diâmetro equatorial atinge 12.104 km, uma marca apenas 5% inferior à dimensão terrestre. A balança gravitacional define a massa venusiana em 81,5% da Terra, com uma aceleração da gravidade na superfície cravada em 8,87 metros por segundo quadrado. Essa atração gravitacional exige distinção física entre massa e força-peso. Um corpo com massa constante de 100 kg geraria no solo venusiano uma força de 887 newtons. Para fins práticos de comparação, isso significa que o objeto exerceria a mesma pressão contra o solo que um corpo de 90 kg exerceria aqui na Terra. A proporção entre massa planetária e volume estabelece uma densidade média de 5,4 gramas por centímetro cúbico, um índice quase idêntico ao 5,51 aqui da Terra. Essa métrica atesta a composição interna do planeta e prova a existência de uma estrutura estratificada semelhante ao modelo terrestre. Os dados de momento de inércia e a mecânica celeste comprovam que o interior de Vênus abriga um núcleo denso de ferro e níquel, recoberto por um manto rochoso profundo de silicatos e encapsulado por uma crosta basáltica externa. As proporções de massa e volume resultam também em uma característica geométrica rara. Vênus constitui a esfera mais perfeita entre todos os corpos maiores do sistema solar. A Terra e os gigantes gasosos apresentam um leve achatamento em seus polos, uma deformação causada pela força centrífuga de suas rotações rápidas. A rotação venusiana, de extrema lentidão como pontuamos, anula essa força centrífuga quase em sua totalidade. A ausência desse efeito dinâmico molda o planeta em um globo isento de distorções equatoriais mensuráveis. A configuração mecânica no espaço destaca-se por uma carência absoluta e comprovada, a inexistência total de satélites naturais. O planeta compartilha com Mercúrio a exclusividade de orbitar o Sol sem a companhia de luas. Os cálculos astronômicos demonstram que as forças de maré gravitacional intensas provocadas pela interação com a estrela hospedeira ao longo de bilhões de anos desestabilizam e impedem a retenção de qualquer corpo orbital em sua vizinhança imediata.
O mapeamento executado pela sonda Magalhães na década de 1990 entregou o modelo tridimensional definitivo do planeta. O radar de abertura sintética penetrou a barreira atmosférica e varreu 98% da superfície com resolução detalhada, como podemos ver. O banco de dados resultante eliminou as especulações sobre a topografia e comprovou a dominância absoluta do vulcanismo. Extensas planícies basálticas cobrem cerca de 80% do globo. O terreno exibe escudos vulcânicos colossais, canais de lava petrificada de milhares de quilômetros e as coroas, essas estruturas circulares exclusivas de Vênus, formadas pela pressão do magma contra a crosta rígida. A ausência de crateras de impacto com diâmetro inferior a 3 km fornece mais uma prova empírica da extrema densidade atmosférica, capaz de incinerar meteoroides antes de qualquer colisão. O balanço termodinâmico representa o exemplo máximo e comprovado de um efeito estufa descontrolado. A radiação solar atinge o solo e irradia de volta como energia infravermelha. A massiva concentração de dióxido de carbono bloqueia o escape dessa energia para o espaço, fato que consolida uma temperatura média da superfície na região dos 470 graus Celsius. Esse confinamento térmico destrói qualquer gradiente de temperatura na esfera. A inércia atmosférica distribui o calor com eficiência implacável. Em Vênus, a temperatura extrema mantém-se idêntica e constante, independentemente da latitude, da transição entre dia e noite ou da localização nos polos. Apesar da precisão geofísica obtida pela sonda Magalhães na década de 90, as limitações daquela época deixaram lacunas matemáticas sobre a atividade vulcânica atual e a medição de compostos anômalos em altitudes específicas. A necessidade de métricas exatas para solucionar os mistérios restantes forçou a engenharia aeroespacial a arquitetar uma nova frota interplanetária de sondas. A telemetria anterior forneceu mapas bidimensionais em uma escala de centenas de metros por pixel, uma resolução insuficiente para detectar fluxos de lava ativos ou identificar deformações tectônicas de pequena escala. Para superar essa defasagem métrica, a engenharia aeroespacial estruturou uma nova frota de artefatos interplanetários programada para operar na década de 2030. A missão Veritas, sob coordenação da NASA, assumirá a vanguarda do mapeamento tridimensional topográfico. O orbitador carrega um radar de abertura sintética interferométrico de nova geração. Tal equipamento possui a capacidade de criar modelos de elevação de alta fidelidade e medir a topografia de forma dinâmica. Além do sistema de radar, o módulo inclui espectrômetros de emissão configurados para penetrar janelas ópticas específicas na atmosfera no comprimento de onda do infravermelho próximo. Esses sensores vão identificar as anomalias térmicas diretamente no solo. O mapeamento da emissividade das rochas fornecerá a primeira prova definitiva e visual de vulcanismo ativo em tempo real, caso existam fissuras expelindo magma fresco na superfície. Em paralelo à observação orbital constante, a missão Da Vinci executará a primeira sondagem atmosférica direta e estratificada do século XXI. O design da missão abandona o formato de cápsulas terrestres e emprega um módulo de descida esférico de titânio puro, construído para isolar os equipamentos de alta precisão contra o estresse termodinâmico e químico. Durante o mergulho atmosférico, os espectrômetros de massa em miniatura farão a ingestão programada de amostras gasosas para análise isotópica precisa nas diferentes altitudes do planeta. Na fase final dessa descida, sob a camada primária de nuvens e livre do obscurecimento atmosférico, câmeras infravermelhas e de luz visível acopladas ao módulo entrarão em operação. Os equipamentos focarão a imagem da Alfa Regio, uma formação geológica complexa conhecida como Tessera, terrenos montanhosos intensamente fraturados e dobrados que sugerem blocos de crosta muito antigos. Essas fotografias aéreas trarão a primeira visão em escala métrica e tridimensional de um relevo venusiano acidentado antes do impacto fatal
final da sonda no solo. A Agência Espacial Europeia soma forças a essa nova era através da missão Envision. Este orbitador mudará o escopo de análise da superfície para a correlação direta entre o interior geofísico e a barreira gasosa. O projeto incorpora sondadores de radar de subsuperfície. Essa tecnologia inédita na exploração venusiana envia pulsos de rádio capazes de penetrar a crosta rochosa e mapear a estrutura mecânica profunda das falhas tectônicas e até a espessura do manto superior. O sistema de bordo do orbitador Envision também rastreará microvariações da gravidade local. O cruzamento dessas anomalias gravitacionais com os dados de subsuperfície e com a espectroscopia contínua dos gases vulcânicos determinará se o interior do planeta mantém um processo de liberação térmica constante, ou se obedece aos teóricos ciclos episódicos de estagnação e derretimento global. A compreensão atestada dos mecanismos físicos do planeta transcende o inventário astrofísico estrito. O estudo rigoroso dessa estufa planetária letal calibra as ferramentas de modelagem climática terrestre e lança alertas concretos sobre as consequências termodinâmicas do acúmulo de carbono. Em escala cósmica, os parâmetros venusianos fornecem a matriz de dados essencial para a astrofísica moderna, auxiliando na caracterização atmosférica também de exoplanetas rochosos, pois ajudam a definir os limites mecânicos e físicos da habitabilidade no universo. O estudo contínuo de Vênus demonstra a capacidade do método científico em desconstruir ilusões ópticas e atestar a realidade física. A barreira até então impenetrável de nuvens, que no passado alimentou modelos teóricos errôneos sobre oceanos e processos biológicos, configurou-se no maior desafio de sobrevivência e engenharia para a astrofísica moderna. A transição da ficção observacional para a documentação de radar e radioastronomia encerra definitivamente qualquer romantização sobre o vizinho terrestre. A compilação do banco de dados planetário prova que a similaridade em massa e diâmetro não assegura trajetórias evolutivas idênticas. A ausência de placas tectônicas móveis e a retenção agressiva de energia pelo dióxido de carbono forjaram uma fornalha de alta pressão inóspita. Esse sistema termodinâmico entrega a prova empírica de que o posicionamento espacial dentro da zona de habitabilidade de uma estrela se mostra insuficiente, por si só, para garantir a preservação de um ambiente ameno. A execução do novo cronograma de missões da próxima década promete extinguir as anomalias teóricas remanescentes. A introdução de sensores de precisão milimétrica e a descida de módulos blindados eliminarão as margens de erro atuais. A ciência espacial substituirá o debate inconclusivo sobre assinaturas químicas atípicas e neves metálicas por literatura analítica incontestável. Esse avanço consolidará o domínio da engenharia humana sobre a mecânica planetária dos mundos rochosos extremos. A documentação rigorosa sobre a dinâmica do cosmos exige a separação constante entre a astrofísica exata e o material especulativo. Para manter o acesso a relatórios técnicos precisos e acompanhar as futuras atualizações da exploração espacial, seguiremos acompanhando a evolução da metodologia científica ligada à astronomia. Obrigado por assistir, considere tornar-se membro do canal para impulsionar a divulgação científica em português.